Olá, espero que esteja tudo muito bem com você. Hoje vamos conhecer alguns dos animais mais inteligentes do planeta e descobrir o que os torna tão especiais. O reino animal vai muito além de truques e treinamentos. Algumas espécies possuem habilidades cognitivas impressionantes, comunicação complexa e até mesmo consciência de si mesmas. Então já deixa aquele like, pega a pipoca e vamos lá! Começamos nossa lista com os golfinhos, que são verdadeiros super-heróis dos oceanos. Esses incríveis mamíferos marinhos têm cérebros altamente desenvolvidos e habilidades impressionantes, que os tornam especiais. Eles conseguem conversar uns com os outros usando sons. É como se tivessem sua própria linguagem secreta. E o mais incrível, cada golfinho tem um som único que funciona como um nome. Isso mesmo, eles se chamam pelo nome. Esses animais adoram viver em grupo, formam bandos e estão sempre ajudando uns aos outros. Por exemplo, quando vão caçar peixes, trabalham em equipe para cercar a comida como se fossem verdadeiros estrategistas. E não é só isso, já houve casos de golfinhos ajudando outros animais e até pessoas que estavam em perigo no mar. Outra curiosidade fascinante é que os golfinhos conseguem se reconhecer no espelho. Isso significa que têm autoconsciência, ou seja, eles sabem quem são. Nem todos os animais conseguem fazer isso, o que os torna ainda mais especiais. Golfinhos também são muito brincalhões. Adoram pular ondas, fazer acrobacias e brincar uns com os outros. É como se eles estivessem se divertindo o tempo todo. Isso mostra o quão feliz e sociável essa espécie é. Na natureza, os golfinhos são conhecidos por nadar muito rápido e, às vezes, acompanhar barcos como se quisessem fazer uma corrida. Vivem principalmente em águas quentes e gostam de lugares onde há bastante comida para eles e para o seu grupo. É por isso que os golfinhos são tão amados. Além de inteligentes, são amigáveis, sociais e muito curiosos. Então, da próxima vez que você pensar nos golfinhos, lembre-se de que eles são os gênios divertidos do oceano. Os chimpanzés são nossos parentes mais próximos na árvore da evolução. São tão parecidos com os humanos que compartilhamos quase 98% do mesmo DNA. Isso significa que eles são muito especiais e bem inteligentes como nós. Esses animais são mestres em usar ferramentas. Quando precisam de comida, como formigas ou cupins, eles pegam gravetos ou galhos e transformam em ferramentas e os usam para alcançar e pegar os insetos. É como se fossem pequenos inventores. Vivem em grupos e adoram ajudar uns aos outros. Assim como a gente, eles cuidam dos amigos e da família. Mostram empatia, o que quer dizer que conseguem entender o que os outros estão sentindo, como quando alguém está triste ou com medo. Aprendem observando, prestam atenção em como os outros fazem as coisas e depois tentam fazer igual. Por isso, muitas vezes sabem resolver problemas ou encontrar jeitos criativos de conseguir o que querem. Agora, um fato super incrível: a memória do chimpanzé é impressionante. Conseguem lembrar muito bem das coisas, até melhor do que os humanos em alguns testes. No dia a dia, passam bastante tempo brincando, explorando e cuidando do pelo uns dos outros, que é como um jeito de mostrar carinho e amizade. Moram em florestas, principalmente na África, e adoram se balançar nos galhos das árvores. Os chimpanzés são uma prova viva de como os animais são maravilhosos. Eles nos ensinam muito sobre colaboração, inteligência e até mesmo sobre emoção. Os elefantes são os verdadeiros gigantes gentis da natureza. Além de serem enormes, são muito inteligentes e têm uma memória que impressiona. Sabia que os elefantes podem lembrar lugares e até rostos por muitos anos? É como se tivessem um super cérebro para guardar tudo que é importante. Mas não é só isso que os torna incríveis. Os elefantes conseguem sentir emoções como alegria e tristeza igual a gente. Quando um elefante do grupo fica doente ou vai embora, mostram sinais de luto, como se estivessem muito tristes. Adoram se ajudar, mostrando compaixão. Mas já aconteceu de elefantes ajudarem outros animais em perigo. Esses gigantes também sabem usar ferramentas. Podem pegar galhos para espantar moscas ou até cavar a terra para encontrar água. Conseguem se comunicar de um jeito bem especial. Além de emitir sons, eles fazem o chão vibrar para mandar mensagens para outros elefantes que estão longe. É como se tivessem um WhatsApp próprio. Uma das coisas mais legais é que os elefantes também se reconhecem no espelho. Isso significa que eles sabem quem são, algo que só alguns poucos animais conseguem fazer. Outra curiosidade é que eles adoram brincar na água. Entram em rios e lagos para se refrescar e se divertir. Na natureza, vivem em grupos chamados manadas. As fêmeas ou elefantas geralmente lideram esses grupos e cuidam muito bem de todos, especialmente dos filhotes.
Vivem em lugares com muita vegetação, como savanas e florestas, onde conseguem encontrar comida e água para o grupo todo. Os elefantes nos ensinam muito sobre união, bondade e inteligência. Esses gigantes sensíveis são verdadeiros tesouros do mundo selvagem. As orcas, como visto em um vídeo anterior, não são baleias, e sim golfinhos, e também as estrategistas do oceano. Esses seres superinteligentes sabem trabalhar em equipe, sendo criaturas incríveis. Vivem em bandos que são como famílias muito unidas. Uma das coisas mais fascinantes é o jeito que caçam. As orcas são tão organizadas que fazem planos juntas, como se estivessem jogando em um time de futebol. Por exemplo, algumas populações desenvolveram uma técnica impressionante. Se encalham de propósito na areia para capturar presas que estão na beira da água, e depois voltam para o mar. Isso exige muita habilidade e prática. Além disso, as orcas têm uma linguagem própria. Se comunicam por meio de sons e cliques, e cada grupo tem dialetos diferentes, como se fossem sotaques. É uma forma incrível de se manterem conectadas e organizadas. Muito curiosas e brincalhonas, às vezes aparecem perto de barcos para observar os humanos ou simplesmente para se divertir. Nadam super rápido, atingindo até 56 km por hora. Isso as torna caçadoras imbatíveis. Outro fato legal é que transmitem conhecimento de geração para geração. As orcas mais velhas mostram para as mais novas como caçar, se comunicar e até mesmo como navegar pelos oceanos. Esse é um dos motivos pelos quais são consideradas tão inteligentes. Vivem em diferentes oceanos ao redor do mundo, mas preferem lugares mais frios como o Ártico e a Antártica. Não representam perigo para os humanos. Na verdade, são animais incríveis que fazem parte de um ecossistema muito importante. As orcas são verdadeiras rainhas dos mares. Nos ensinam sobre trabalho em equipe, comunicação e como é importante passar conhecimento adiante. Agora vamos falar dos porcos, que são muito mais inteligentes do que parecem. Esses animais são verdadeiros gênios do reino animal. Têm uma memória incrível e conseguem lembrar caminhos ou lugares mesmo depois de muito tempo. É como se tivessem um mapa na cabeça. Aprendem comandos como sentar ou vir aqui, assim como cachorros. Além disso, são excelentes em resolver problemas. Se colocarmos comida em um lugar difícil de alcançar, podem encontrar formas super criativas de pegar. Outro fato super interessante é que conseguem reconhecer o próprio reflexo no espelho. Isso significa que sabem quem são, uma habilidade de poucos animais. Alguns cientistas até dizem que a inteligência dos porcos é comparada à de crianças pequenas. Isso explica porque eles aprendem tão rápido e são tão curiosos. Na natureza, gostam de explorar o ambiente e adoram brincar. Vivem em grupos e formam laços muito fortes uns com os outros, cuidando dos amigos e dos filhotes. Sabe aquele hábito de rolar na lama? Parece sujo, mas na verdade, é o jeito de se refrescarem e protegerem a pele do sol e de insetos. São comunicativos e usam diferentes tipos de grunhidos e sons para conversar com outros porcos. Por exemplo, emitem sons específicos para mostrar que estão com fome, felizes ou até mesmo para avisar de perigos. Então, da próxima vez que você ver um porco, lembre-se de que ele não é só fofo e engraçado, mas também muito esperto e cheio de surpresas. Os cachorros são nossos melhores amigos e companheiros leais, são super inteligentes. Até aqui nenhuma novidade. Além de tudo isso, os cães têm um superpoder especial, conseguem entender como estamos nos sentindo. Se você está triste, podem deitar ao seu lado para te fazer companhia. Se está feliz, eles pulam e abanam o rabo para comemorar com você. É como se tivessem um radar de emoções. Também são muito brincalhões, adoram correr, pular e brincar com seus donos. E claro, cada raça tem suas características especiais. Por exemplo, os labradores são ótimos nadadores, enquanto os huskies siberianos adoram correr e puxar trenós. Na natureza, antes de serem nossos companheiros, os cães viviam em grupos e caçavam juntos. Herdaram a habilidade de trabalhar em equipe, o que os torna tão bons em seguir comandos e ajudar as pessoas. Atualmente, cães trabalham como policiais farejadores, guias para pessoas cegas e até como terapeutas, ajudando pessoas a se sentirem melhor. Uma curiosidade legal é que têm um olfato superpoderoso. Sentem cheiros que nós nem imaginamos. É por isso que conseguem encontrar coisas escondidas ou rastrear alguém que está perdido. Também adoram socializar. Por isso ficam tão felizes quando estão com a família humana ou brincando com outros cachorros. Os cães nos ensinam muito sobre amizade, amor e lealdade. São mais do que pets, são membros da nossa família.
Então, da próxima vez que seu cachorro vier em sua direção super feliz ou colocar a cabeça no seu colo, lembre-se de como ele é especial e grato por estar com você. Os gatos, esses animais cheios de mistérios e personalidade, são tão independentes quanto inteligentes, sabem muito bem como cuidar de si mesmos. Por exemplo, se aparecer um problema, como alcançar algo difícil, os gatos sempre dão um jeito de resolver, usando toda a sua criatividade e agilidade. Esses felinos também são ótimos em criar laços com seus donos. Apesar de parecerem reservados às vezes, eles mostram carinho de jeitos especiais, como ronronando, esfregando a cabeça ou deitando perto de quem eles gostam. Isso significa que confiam e se sentem seguros. Além disso, têm uma memória excelente. Conseguem lembrar das pessoas, dos lugares e até das rotinas que aprendem em casa. Então, mesmo que um gato não demonstre logo de cara, ele lembra quem cuida bem dele. Um dos grandes superpoderes dos gatos é sua incrível capacidade de adaptação. Vivem em diferentes tipos de ambientes, como casas na cidade, fazendas e até mesmo lugares com climas mais frios ou quentes. É por isso que estão espalhados por todo o mundo, sendo um dos mamíferos mais bem-sucedidos da natureza. Os gatos selvagens são caçadores silenciosos e habilidosos. Usam sua visão noturna para enxergar no escuro e seus ouvidos atentos para detectar os menores sons. Isso os ajuda a pegar sua comida, como pequenos roedores e pássaros. Sabia que os bigodes dos gatos funcionam como sensores? Ajudam a medir espaços e sentir o ambiente ao redor. Outra curiosidade é que os gatos passam muito tempo se lambendo. Isso não é só para ficarem limpos, mas também para se acalmarem e regularem a temperatura do corpo. É como se fosse o banho relaxante deles. Os gatos são animais fascinantes que nos ensinam sobre independência, inteligência e afeto de uma maneira única. Podem ser pequenos em tamanho, mas têm um grande coração e sempre conseguem nos surpreender com suas habilidades. Os lobos são os verdadeiros mestres da cooperação. Vivem em matilhas, que são grupos organizados como uma grande família. Cada membro da matilha tem um papel importante, e juntos planejam tudo, desde caçadas até como proteger o grupo. Esse trabalho em equipe faz deles caçadores muito eficientes. Esses animais incríveis têm várias formas de se comunicar. Usam sons como uivos para chamar os outros ou avisar sobre perigos. Já viu um lobo uivando para a lua? Na verdade, eles estão se comunicando. Além dos sons, eles também usam a linguagem corporal, como o jeito que mexem as orelhas, a cauda, ou até como se encaram. É como se falassem uma língua secreta. Na natureza são muito estratégicos. Planejam suas caçadas juntos e conseguem derrubar presas maiores que eles mesmos, como alces ou cervos. Cada lobo da matilha tem sua função. Alguns cercam a presa, enquanto outros ficam à espreita. E sabia que os lobos são muito ligados uns aos outros? Cuidam dos filhotes em conjunto e até ajudam lobos mais velhos ou doentes. Essa união faz com que a matilha seja muito forte e protegida. É por isso que conseguem sobreviver em lugares difíceis, como florestas geladas ou montanhas. Também têm um instinto de sobrevivência incrível. Percorrem grandes distâncias em busca de comida e sua velocidade pode chegar até 60 km por hora para alcançar uma presa ou fugir de um perigo. Verdadeiros atletas da natureza. Outra curiosidade é o olfato superpoderoso. Podem sentir cheiros a quilômetros de distância, o que é ótimo para encontrar comida ou outros lobos. Os lobos nos ensinam muito sobre trabalho em equipe, união e planejamento. São caçadores impressionantes e, ao mesmo tempo, animais muito leais à sua família. Caso ouça o uivo de um lobo, lembre-se de como eles são fascinantes e importantes para o equilíbrio da natureza. Os papagaios são verdadeiros gênios com penas. Todo mundo conhece esses lindos pássaros por imitarem a fala humana, mas eles são ainda mais inteligentes do que imaginamos. Aprendem várias palavras e até entendem o que algumas delas significam. Além disso, os papagaios possuem a habilidade de resolver quebra-cabeças. São tão espertos que conseguem descobrir como abrir uma gaiola ou alcançar comida escondida. Também têm uma memória incrível e conseguem lembrar sons, palavras e até rostos por muito tempo. Esses pássaros são muito expressivos. Têm preferências como comidas favoritas ou brinquedos que gostam mais, e conseguem demonstrar sentimentos. Por exemplo, ficam animados quando veem seus donos ou tranquilos quando estão se sentindo seguros. Uma das espécies mais famosas é o papagaio cinzento. Estes não só imitam sons, mas também entendem conceitos, podem contar objetos ou identificar cores, o que os tornam verdadeiramente únicos. Na natureza,
Vivem em grandes bandos. São super sociais e adoram voar juntos e cuidar uns dos outros. Têm um talento incrível para se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas tropicais até savanas. E sabia que os papagaios usam o bico como uma terceira mão? Seguram coisas com o bico enquanto sobem nas árvores ou se alimentam. Outra curiosidade é que podem viver muitos anos, dependendo da espécie, alguns chegam a viver mais de 50 anos. Por isso, cuidar de um papagaio é como ter um amigo para a vida toda. Os papagaios são criaturas fascinantes que nos ensinam sobre amizade e como a natureza é cheia de surpresas. São um verdadeiro tesouro com asas e sempre conseguem nos encantar com sua personalidade única. Os corvos são como cientistas do reino animal. São muito inteligentes e conseguem fazer coisas que parecem mágicas. Por exemplo, usam ferramentas como gravetos para alcançar comida que está em lugares difíceis. Esses pássaros espertos também guardam comida para o futuro. Imagine que eles encontram uma fruta deliciosa, mas não conseguem comer tudo de uma vez. O que fazem? Escondem a fruta em um lugar secreto para comer depois. E o mais incrível é que eles lembram onde esconderam, mesmo depois de muito tempo. São ótimos em resolver problemas complexos. Pois, se precisam abrir uma caixa para pegar algo, ficam pensando e testando diferentes maneiras até conseguirem. Outra coisa fascinante é que conseguem reconhecer rostos humanos. Se alguém for gentil com eles, podem lembrar disso e até criar um vínculo. Por outro lado, se alguém os tratar mal, eles também não esquecem. E tem mais, corvos podem ensinar uns aos outros. Se um corvo descobre uma estratégia nova, como abrir um pote, ele mostra para os outros como fazer. Na natureza, vivem em grupos e trabalham juntos para se protegerem e encontrarem comida. Têm uma linguagem própria, cheia de sons diferentes que usam para se comunicar entre si. Além disso, os corvos são muito curiosos e gostam de explorar tudo ao seu redor. Esses pássaros vivem em muitos lugares do mundo, como florestas, campos e até cidades. Conseguem se adaptar a diferentes ambientes, o que os torna verdadeiros sobreviventes. Os corvos são animais impressionantes. Se você ver um corvo, lembre-se, ele pode estar te observando, pensando e aprendendo com tudo ao seu redor. As formigas podem ser pequenas, mas são verdadeiras arquitetas da natureza. O que fazem é simplesmente incrível. Por exemplo, trabalham juntas para construir colônias super complexas. Essas colônias são como cidades com túneis e espaços para guardar comida, criar os filhotes e até descansar. O mais fascinante é que têm uma inteligência coletiva. Isso quer dizer que juntas, elas pensam como um grande time. Quando precisam buscar comida, saem em grupo e seguem uma trilha de cheiro que elas mesmas criam. Assim, todas conseguem encontrar o caminho de volta para casa. Outro fato impressionante é que algumas espécies de formigas cultivam fungos para se alimentar, como se fossem pequenas agricultoras. Colhem folhas e as levam para dentro da colônia, onde plantam os fungos que servirão de comida para o grupo. Sabem se defender muito bem, criando estratégias incríveis para proteger sua colônia de predadores ou outros insetos. Algumas até formam exércitos para lutar juntas. E não pense que fazem tudo isso sem se comunicar. Usam diferentes tipos de sinais, como toques com as antenas ou liberando cheiros específicos para, digamos, falar umas com as outras. Aprendem com a experiência. Se algo deu errado em uma tarefa, tentam de outro jeito até acertarem. Esse tipo de aprendizado ajuda a colônia a ficar ainda mais forte e preparada para enfrentar desafios. As formigas vivem em vários lugares do mundo, como florestas, desertos e jardins. Se adaptam a diferentes ambientes e sempre encontram formas de sobreviver e prosperar. Essas pequenas trabalhadoras nos ensinam muito sobre trabalho em equipe, organização e persistência. Apesar do tamanho, elas provam que juntas podem fazer coisas gigantescas. Os peixes limpadores são como os cuidadores do fundo do mar. Esses pequenos peixinhos têm um trabalho muito especial. Limpam outros peixes, removendo parasitas e sujeiras de suas escamas, ajudando os outros animais a ficarem saudáveis e limpos. Mas o mais impressionante é que esses peixes têm comportamento social avançado. Eles sabem exatamente como se comportar dependendo da situação. Por exemplo, se um peixe maior chega perto, eles podem ser bem cuidadosos e fazer um ótimo trabalho para agradar seu, entre aspas, cliente. Isso mostra o quanto são inteligentes. Esses peixinhos também conseguem reconhecer a própria imagem no espelho. Isso é algo raro no mundo dos animais. Essa habilidade mostra que eles têm autoconsciência, ou seja, sabem quem são. Não é incrível pensar que um peixe consegue fazer isso? Vivem em estações de limpeza, que são como pequenas clínicas no fundo do mar.
Outros peixes nadam até essas estações para receber o serviço de limpeza. É muito comum ver até mesmo animais grandes como raias e tubarões, parando para serem cuidados por esses peixinhos. E o mais interessante, enquanto limpam, também se alimentam comendo os parasitas que retiram. É uma troca justa. Outra coisa curiosa é que se algum peixe tentar enganar os peixes limpadores ou causar problemas, eles se lembram disso e podem evitar o trapaceiro no futuro. Isso mostra como tem uma memória muito boa. Os peixes limpadores têm um papel gigante no equilíbrio da vida marinha. Ajudam a manter os outros animais saudáveis e o funcionamento do oceano em harmonia. Esses super limpadores nos ensinam que, mesmo sendo pequenos, podemos fazer uma grande diferença no mundo. Esses animais provam que a inteligência no reino animal é fascinante. Qual deles te surpreendeu mais? Conta aqui nos comentários, vou adorar ler. Não se esqueça de curtir o vídeo caso tenha gostado e se inscreva no canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo animal. Muito obrigada! Até a próxima!